Jesus nasceu 13, 14, 15 de abril. Só não tem na Bíblia, mas o que está na Bíblia é que Jesus nasceu. Mas a gente pode falar que dia que Jesus nasceu. Que dia? Algum dia Jesus nasceu, mas o importante é que ele nasceu. A Bíblia fala no livro de Lucas Evangelho, capítulo 1, versículo 5. No mesmo período que Jesus nasceu, está escrito bem assim: existiu na época do rei Herodes um sacerdote da ordem de Abias. O nome desse sacerdote era Zacarias, cuja mulher se chamava Isabel. Ela era das filhas de Arão. E sacerdote Zacarias estava trabalhando no templo na mesma época do grupo de Abias, ou na ordem de Abias. Eu vi algum teólogo falando que essa ordem de Abias seguia, logicamente, a ordem dos meses de Israel. Só não tem na Bíblia. O que a Bíblia diz que essas ordens eram 24 ordens, mas não fala quais meses que cada ordem dessa trabalhando, quais meses que cada ordem trabalhava. Por exemplo, 24 meses que tinha, ou seja, 24 ordens que tinha para 12 meses, ficava 2 sacerdotes trabalhando. Logicamente, em um mês trabalhava 2 sacerdotes, no outro mês trabalhava mais 2, nos 12 meses, cada mês trabalhava 2 sacerdotes, no total de 12 meses chegava 24 sacerdotes trabalharam. Aí fica uma pergunta: que ordem foi a ordem de Abias? Que mês foi? A Bíblia diz que era um sorteio. Então que dia foi que Deus deu um sorteio da ordem de Abias? Será que a ordem de Abias deu que mês? A Bíblia não fala, mas alguns teólogos acreditam que, como tinha 24 sacerdotes, quer ver? Em 1 Crônicas, capítulo 24, versículos do número 7, do versículo 7 até o versículo 31, diz lá que até mesmo tinha 24 ordens. Uma primeira ordem de sacerdote, que se chamava sacerdote Joiaribe. A segunda ordem de sacerdote, o sacerdote Gedalias. Uma terceira ordem de sacerdote, que se chamava sacerdote Hari. Uma quarta ordem de sacerdote, sacerdote Seari. Uma quinta ordem de sacerdote, sacerdote Malquias. Uma até mesmo sexta ordem de sacerdote, sacerdote chamado de Miami. A sétima ordem de sacerdote, que era chamado de sacerdote Acós. A oitava ordem do sacerdote, que era chamado de sacerdote Abias. Tinha a nona ordem de sacerdote, conhecido como sacerdote Jesua. A 10ª ordem de sacerdote, que também era chamado de sacerdote, louvado seja o nome do Senhor, sacerdote Secanias. A 11ª ordem de sacerdote, que era sacerdote, louvado seja Deus, Eliasibe. A 12ª ordem de sacerdote, que era chamado sacerdote Jaquim. A 13ª ordem de sacerdote, que era chamado sacerdote Upa. A 14ª ordem de sacerdote Jezebeaba. A 15ª ordem de sacerdote chamava Pilga. A 16ª ordem de sacerdote, que se chamava Imê. A 17ª ordem de sacerdote, que se chamava Rise. A 10ª, louvado seja Deus, 8ª ordem de sacerdote, que se chamava sacerdote Ramsés. Por que eu estou te dizendo isso? Porque está na Bíblia. Eu tenho que falar isso para você ter um cálculo mais ou menos sobre o dia que Jesus nasceu, se bem que logicamente não tem a decisão completa. Aí vem a 19ª ordem de sacerdote, que se chamava sacerdote, louvado seja Deus, Pedarias. A 20ª ordem de sacerdote Gesquel. A 21ª ordem do sacerdote Jaquim. A 22ª ordem do sacerdote Ganu. A 23ª ordem de sacerdote Pedarias. E por último, a 24ª ordem de sacerdote, conhecido como sacerdote Delarias. É um pouco, você viu que é um pouco meio assim puxado, ficar citando esse tanto de sacerdote. É porque às vezes a gente não gosta muito de citar nomes assim
Trata-se de homens de Deus. Esses homens eram homens que dedicavam a vida deles trabalhando. Ficava 15 dias trabalhando no templo. Aí vinha esse segundo, trabalhava mais 15 dias. Era 30 dias de serviço. Você sabe o que é? Você passar 15 dias na igreja, trabalhando de manhã, de meio-dia, trabalhando de tarde, trabalhando de noite, dormia por lá mesmo, levantava por lá mesmo, se até mesmo habilitava por lá mesmo. Era 15 dias de trabalho que cada sacerdote desse, de cada ordem, ficava com mais ou menos 1000 auxiliares que ficavam com cada sacerdote desse. Aí a Bíblia fala que na 8ª ordem de Abias, não se sabe quando foi. Há teólogo que acredita que, logicamente, que foi no mês de Tamuz. Esse mês de Tamuz era o 4º mês judaico, que para nós aqui era mais ou menos de junho a julho. Mais ou menos o mês de Tamuz lá era até mesmo do mês de junho a julho aqui, segundo alguns teólogos, que Zacarias recebeu a ordem do anjo Gabriel, que logicamente a sua esposa Isabel ficaria grávida até mesmo do próprio esposo Zacarias. Ele terminou o turno dele, foi para casa, segundo o que se acredita. Isabel concebeu, ficou grávida. 6 meses depois, já vem o 10º mês, que é o mês de Tebete, ou mês de Tevete. Ali sim, segundo o que se acredita, logicamente entre dezembro e janeiro, acredita que no 6º mês o anjo Gabriel foi lá para casa de Maria e lá anunciou para Maria, segundo o que se acredita, que logicamente ela seria a mãe do Filho de Deus, e pelo poder do Espírito Santo ela ficou grávida. 3 meses depois completou os 9 meses de Isabel, segundo o que se acredita, no mês de Abib, e Iá, que era o 1º mês judaico e o 2º mês judaico, que para nós aqui, segundo o que se acredita, dava entre 13, 14 e 15 de abril o nascimento de João Batista. E acredita que mais ou menos 9 meses depois, segundo o que se acredita, mais ou menos por volta do mês de Tisri, e até mesmo chegando ali no 8º mês, acredita que Jesus nasceu no mês de outubro, segundo o que se acredita teólogo. Só não tem na Bíblia, a Bíblia só não fala disso. Os teólogos acreditam, a maioria dos teólogos mundiais vão para a televisão, vão para a internet, vão para a rede social. Aí se eu não pregar aqui, aí muitos que vêm internet, que gostam de mensagem de pregador famoso, que gostam de mensagem de teólogo famoso, acham que fica na mídia, Jesus nasceu em outubro, dia 13, 14 e 15, mas não tem na Bíblia. A Bíblia não fala do dia que Jesus nasceu. Isso é especulação, é bom, é ótimo. Isso é logicamente conjectura, é bom, mas não é Bíblia. É o pensamento do teólogo, mas não é Bíblia. Esses dias atrás eu vi um camarada muito famoso, não vou dar nome, não se pode dar nome quando se trata de um pensamento individual de alguém, mesmo que seja famoso. Ele afirma categoricamente nas internet, nas redes sociais. É um camarada muito famoso, ele vai em todas as igrejas, nos congressos, nos eventos. Ele afirma que Jesus nasceu dia 13, 14 e 15 de outubro. Só não tem na Bíblia. Se eu fosse ele, eu não afirmava. Eu dizia, é um pensamento, é uma conjectura, é um ponto de vista dos teólogos. A Bíblia não fala. O que a Bíblia diz é que Jesus nasceu. O que a Bíblia diz é que Jesus Cristo veio para a terra. Agora, tem uma outra linha de pensamento na Bíblia. Que dia foi que Jesus nasceu? Aí, logicamente, não se sabe ao certo. Se sabe e acredita mais ou menos que, logicamente, no mês 9 para o mês 10, logicamente, aqui se deu a aparição do anjo para Zacarias, e assim, logicamente, sua esposa Isabel ficou grávida, e aí 6 meses depois, mais ou menos, só fazer o cálculo lá, que o anjo Gabriel apareceu para Maria, e ela foi concebida pelo poder do Espírito Santo, esperando o Filho de Deus nascer. 9 meses depois, segundo o cálculo judaico, acredita que Jesus nasceu no 1º dia de Abib. Por que eu estou te dizendo isso? Para, logicamente, quando vinha uma pessoa falando, olha, Jesus nasceu da data, não tem na Bíblia. O que é o mais importante não é, logicamente, um pensador, não é, logicamente, um teólogo famoso dizer o dia que Jesus nasceu, porque não tem na Bíblia a data certa, não tem na Bíblia a data concreta, não tem na Bíblia a data exata. O mais importante não é o mês de Abib, o mais importante não é o mês, logicamente, de março e abril. O mais importante é que um dia Jesus nasceu no meu coração, é que um dia Jesus nasceu no seu coração.
importante é que um dia Jesus Cristo nasceu, logicamente numa manjedoura, procuraram um lugar melhor, mas não tinha para ele. Tinha lugar bom para todo mundo. Para o imperador de Roma tinha palácio, para César tinha palácio, para Herodes tinha palácio, para os imperadores mundiais tinha palácio, até para muitos parentes nossos teve bons hospitais para nascer, e muitos de nós nascemos em bons hospitais, segundo diz os nossos pais, mas Jesus não nasceu em um bom hospital. Jesus não, você sim, mas Jesus não. Os imperadores nasceram em berço de ouro, mas Jesus não nasceu. Eu duvido aqui nessa noite alguém levantar a mão e dizer que nasceu num lugar mais simples do que Jesus. Não, a pessoa que nasceu no lugar mais simples do universo se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. Se fosse outro, nascia revoltado, nascia falando mal do pai, nascia falando mal da mãe, nascia falando contra tudo e contra todas. Jesus nasceu numa cocheira de animal, no mesmo lugar que dá comida para animal, deram um lugar para Jesus, no mesmo coxo que dava comida para os animais na manga, para os animais comer, logicamente ração. Jesus nasceu nesse lugar. Eu nunca vi Jesus reclamando que nasceu numa manjedoura. Eu nunca vi Jesus reclamando que nasceu numa cocheira de animal. Não! Era um desejo de Deus. Está escrito que procuraram um lugar melhor para ele nascer, mas não achou. Procuraram um hotel de 5 estrelas, não achou. Procuraram uma pensão boa lá em Belém, não achou. Procuraram um lugar melhor, não achou. Acharam um lugar mais simples do universo, que se chama cocheira de animal. Jesus nasceu ali. Maria pegou pano, envolveu Jesus em pano, colocou na cocheira de animal. Por que não tem na Bíblia o nome cocheira de animal? É porque a Bíblia não quer colocar um nome desse. Pegou um nome mais lindo, um nome mais chique, como diz o nome mais light, e colocou manjedoura. O que é manjedoura? Cocheira de animal. Se eu fizesse uma pergunta aqui, alguém aqui nasceu numa cocheira de animal, levante a mão. Eu duvido aparecer alguém aqui que nasceu numa cocheira de animal. Eu duvido. Não tem. Na Bíblia, eu só conheci Jesus. Na Bíblia, só tem Jesus que nasceu em cocheira de animal. O resto tudo nasceu em lugar mais chique. Ou seja, o dono dos céus e na terra nasceu no pior lugar. Os outros que não são nada igual nós, nascemos em lugares melhores. Jesus nasceu numa cocheira de animal, todo mundo aqui nasceu no hospital. Parece que os valores ficaram invertidos. Aquele que criou os céus e a terra nasceu num lugar mais humilde. E quem não é nada nessa terra igual nós é que nasceu num lugar melhor. Quem nasceu numa cocheira de mal nunca reclamou. E quem nasce num lugar melhor que reclama? Quem fez os céus e a terra e nasceu, logicamente numa manga, num lugar que só tem animal, ali tem ovelha, tem jumento, cavalo, e se procurar, acha mais animal ali. Ele nunca reclamou por ter nascido num lugar desse, mas se fosse outro, amaldiçoava o pai, quem sabe, falava mal da mãe, quem sabe, eu não tive um lugar melhor para nascer por causa do meu pai, por causa da minha mãe. Eu já vi gente falando que eu não se escuto por causa do meu pai. Não é por causa do seu pai nem da sua mãe. Não é isso não, ninguém tem culpa de nada. Aí eu podia estar com uma vida melhor, eu só não estou com uma vida melhor por causa do meu esposo, por causa da minha esposa. Não! Não! Todo mundo nasceu e todo mundo é livre para tomar posse de uma vitória. Jesus nasceu numa cocheira de animal. Eu nunca vi na Bíblia Jesus reclamando a ninguém porque nasceu numa cocheira de animal. Alguém podia fazer até uma piada. Como pode um rei nascer numa cocheira de animal? Lugar que coloca ração para burro comer, lugar que coloca ração para jegue comer, lugar que coloca ração para ovelha comer. Foi o lugar que Jesus nasceu. E eu estou perguntando e parece que uma mão levantou. A minha pergunta continua: tem alguém aqui que nasceu numa cocheira de animal aqui? Parece que todo mundo nasceu no hospital. Glória a Deus por isso. Todo mundo nasceu num lugar chique. Jesus é o único aqui que está no nosso meio. Jesus é o único que está aqui. Dos presentes nessa noite, Jesus é o único que nasceu numa cocheira. Mas ele está aqui. Não sabemos a data que ele nasceu, mas ele está aqui.
Sabemos que ele nasceu, só não se sabe a data. Alguém que estava pastoreando as ovelhas, alguém me fala a hora depois aí, estava pastoreando as ovelhas durante a noite. Chegou um monte de milhões no universo e gritou: ei, pastores! Vocês estão trabalhando com as ovelhas, eu tenho uma notícia muito importante para vocês. Isso durante as madrugadas da noite, durante a noite. Que notícia é essa? Acabou de nascer em Belém aquele, o prometido de Deus. Aquele que é o Filho de Deus. Aquele que criou os céus. Aquele que criou a terra. Aquele que criou o mar. Aquele que criou o inferno. Aquele que criou todos os anjos. Porque nele foi criado todas as coisas e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele acabou de nascer e como prova vocês vão achar um pano envolvido nesse bebê e colocaram ele numa manjedoura porque não achou um lugar para ele numa pensão ou num hotel ou num lugar melhor. Aí colocaram ele numa cocheira de animal. Os pastores saíram correndo e a Bíblia diz que quando chegaram lá no arraialzinho de Belém, encontraram logicamente uma criancinha, um bebê que tinha acabado de nascer naquela hora. Esses pastores, irmão, foi tão privilegiado. Jesus acabou de nascer, tinha acabado de nascer, Maria tinha um paninho lá, envolveu Jesus no pano, naquele exato momento, o bebezinho lá envolve em pano. Colocaram numa cocheira de animal, para ficar mais chique, manjedoura, mas é coxo, é cocheira de animal. E lá está o bebezinho deitado numa cocheira de animal. E a Bíblia diz que os pastores, quando chegou lá, viu José, e viu Maria, e viu o menino envolto em pano. E os pastores se alegraram, foram renovados e saíram falando para toda Belém que o menino nasceu. No dia que Jesus nasceu, só teve gente da roça, pastores que cuidavam de roça. Lá não teve príncipes, não teve reis, lá não teve imperadores. No dia que Jesus nasceu, não. Pastor, e os magos que vieram? Não foi no dia que Jesus nasceu, foi dias depois, meses depois. No dia que Jesus nasceu, Roma não veio dobrar o joelho para o Filho de Deus, não veio não. Os sacerdotes não vieram, também não veio não. Os escribas, os fariseus, os saduceus não vieram não. Alguém foi falar, pastor Fabiano, mas logicamente eles também não sabiam, tinha muita gente que sabia. A Bíblia fala, 8 dias depois, Jesus foi circuncidado. 40 dias depois, Jesus foi para o templo, quer dizer, os pais levaram o bebê para o templo. 40 dias de nascido. E lá deram uma oferta na igreja. Quando a pessoa era rica, dava um boi, dava um camelo, sei lá, dava um outro animal, uma ovelha, um cabrito. Mas como era pobrezinho mesmo, de acordo com a Bíblia, a Bíblia não economiza vocabulário. Diz que Jesus nasceu pobre, mas pobre, sem nada, para mostrar a nossa vergonha de pobreza. Ele nasceu tão pobre para mostrar o quanto somos pobres, e às vezes nós achamos que somos ricos. O Deus dos céus e da terra, o Criador do universo, que é o dono do ouro e da prata, nasceu tão pobre para mostrar a nossa pobreza. E nós, com tanta pobreza, às vezes nós achamos que somos tão poderosos. E não sabemos o quanto independente de Deus que nós somos. Deram uma ofertazinha da igreja. Que oferta foi? Rolinhas, essas rolinhas que ficam voando na rua aí, pegaram. Rolinhas e pombinhos, esses pombinhos que ficam voando aí, pegaram um casalzinho de rolinhas e pombinhos e deram dentro da igreja como oferta. Era a oferta mais simples. Porque quando a pessoa era pobrezinha era assim, quando era rico era um boi, era um animal. E finalizando, a Bíblia diz, com 12 anos, Jesus está no templo, ensinando e aprendendo. Com 30 anos, ele está batizando nas águas. Para 10 anos. Graças a Deus, aqui na congregação já tem
quem já tem vontade de batizar nas águas. Jesus, quando chegou a hora, ele foi lá para o Rio Jordão para batizar nas águas. Ah, você não precisa ser batizado, não, porque tu é filho de Deus, tu não tem pecado. E era filho de Deus, ele não tinha pecado. Mas ele veio para descer. Batizou nas águas. E depois, fez tudo que nós sabemos que fez e que faz e continua fazendo. Com 33 anos e alguns meses, ele estava de braços abertos, pendurado na cruz, com a mão furada, com a outra mão furada, com o pé furado, e já sabemos que o coração dele seria furado de ponta a ponta. Ele já sabia que o coração dele ia ser furado com uma lança, e que ele morreria, e que ele não ficaria com uma única gota de sangue no corpo. Ele sabia de tudo isso, mas ele disse: Pai, está consumado. Tudo que o Senhor quis que eu viesse fazer, eu já fiz. Se estes homens e estas mulheres, o universo inteiro, se eu não tivesse na cruz, todos eles iam para o inferno, meu Pai. Todos os profetas iam para o inferno, mas eu estou aqui na cruz do Calvário para que quem em mim crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está consumado, meu Pai. Está pago. Se depender de mim, ninguém vai para o inferno. É só eles ficarem firmes em mim, e nós logicamente encontraremos o paraíso. E a Bíblia fala que Jesus morreu. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Ficou 40 dias na terra, aparecendo de lugar em lugar, na beira da praia, nas casas, nas ruas, nos becos e nos valados. Todo mundo viu Jesus vivo, normal, ressuscitado, como se nunca tivesse morrido. E se alguém tinha dúvida, ele mostrava a mão e mandava a pessoa enfiar o dedo dentro da mão dele furada. Coloca seu dedo na outra mão furada minha, coloca seu dedo no meu pé e no lado furado. Até no lado que vazaram o coração dele, estava furado, mas estava cicatrizado. Mas ele, logicamente, mostrou o lugar dos furos. Tudo, logicamente, ele mostrou a prova que ele tinha ressuscitado. Depois de 40 dias, ele subiu. Não é igual o Superman. Ele voou, mas não é igual o Superman. Ele se acendeu subitamente para o céu e assentou-se no trono à direita de Deus. E qualquer hora dessa ele está vindo para arrebatar a igreja, a cada um de nós. Que Deus nos abençoe, que quando a trombeta tocar, não vai ficar um aqui dentro dessa igreja e nem no Brasil. Todos os crentes, eu profetizo, seremos transformados e arrebatados e moraremos para sempre na glória eterna. Maranata! Ora vem, Senhor Jesus. Maranata! Ora vem, Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe e que o Senhor Jesus Cristo faça da nossa vida conforme a sua vontade. Amém. Glórias a Deus. Meus queridos, estou muito feliz. Eu estou vendo aqui alguns rostos que estão nos dando a honra pela vossa presença. Ali está nossa irmã